Bom dia, pessoal. Aqui é a Ana, do blog declarandobitcoin.com.br. Eu sou contadora, eu sou perita judicial e sou especialista em imposto de renda. Sou autora do blog declarandobitcoin.com.br e sou também autora do primeiro e-book sobre tributação de criptoativos publicado no Brasil. Várias pessoas continuam me encaminhando diversas perguntas, então eu estou respondendo lá no YouTube, já pedi para as pessoas colocarem lá no YouTube essas questões, eu respondo de plano. Por que eu estou respondendo lá? Para justamente as pessoas poderem, umas, aprenderem com as dúvidas das outras, né? E perguntando diretamente para mim, eu respondendo pessoalmente. Por óbvio, não é todo mundo que consegue ler, né? Então eu tenho algumas perguntas básicas e as quais eu respondo lá no e-book, e que eu vejo que as pessoas ainda têm bastante dificuldade. Então, a primeira coisa delas: qual é o imposto que eu pago sobre as minhas transações com o Bitcoin? Sobre as transações você não paga imposto. Você paga imposto sobre o lucro obtido com as suas vendas de Bitcoin. De que forma isso acontece? A forma com que isso acontece é: você paga imposto sobre a diferença positiva do valor de venda para o custo de aquisição da sua criptomoeda. Quando que você paga? Você paga sempre que você tiver lucro e se tiver vendido no mês acima de 35k. Então, e isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Eu comprei Bitcoin o ano inteiro, eu pago imposto? Não, você não paga imposto sobre compra de Bitcoin. Você só paga imposto na venda desse Bitcoin. Entende? Se lucro. Prejuízos não são tributáveis. Mais uma questão, aproveitando o gancho: prejuízos em transações de Bitcoins também não são dedutíveis, né? A gente não aproveita, a gente não compensa esse prejuízo de uma operação com a operação seguinte, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente saber. Algumas dúvidas básicas também. Primeiro, o que é a IN 1888 e o que é a declaração de imposto de renda? Então, a IN 1888 é um reporte mensal que todas as exchanges nacionais fazem a respeito das suas transações com criptomoedas. A partir de que valor? Não tem limite de valor. Então, a IN das exchanges nacionais são informadas pela própria exchange e independente de valor. Quando é que você, contribuinte, tem que fazer essa IN? Você, contribuinte, faz a IN quando? Aí sim entra o limite de 30k. Quando você opera acima de 30k, né? E quando eu digo opera, é o somatório das transações acima de 30k, fora de exchange nacional ou fora de exchange, ou seja, ou nas exchanges estrangeiras ou operações peer-to-peer, né? Então, nesses casos, você vai informar a IN. Gente, aqui muita atenção. Muita gente que me procura dizendo que não tem obrigatoriedade de fazer a IN. Aí eu vou lá, somo os trades e vejo que a pessoa tem. Por que essa confusão acontece? Essa confusão acontece porque as pessoas não entendem que lá no trade, né, sempre que há o par de troca, isso significa que houve uma transação. Então a pessoa não tem essa compreensão e acaba achando: ah, não, eu mandei R$2.000 para Binance e depois eu fiquei tradeando e nem saquei, então não ultrapassei os 30k. Muito difícil. Se você mandou 2.000 lá para Binance e ficou tradeando o mês todo, a probabilidade de você ter que entregar IN é muito alta, porque quando as suas transações somarem 30k, você já está obrigado. Por que a IN é importante? A IN é importante porque a não entrega da IN, ela ocasiona para ti, contribuinte pessoa física, uma multa de 1,5% sobre as operações não informadas. E não é só sobre o lucro. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas não se dão conta. Então, não tive lucro, não interessa. É sobre as transações, a multa da IN. Fora as penalidades criminais aí envolvidas, né, de não informação, de sonegação de informação, de lavagem de dinheiro. Tem uma série de coisas aí também que tem que se observar com relação a IN. Imposto de renda. Quando é que a gente tem que declarar imposto de renda? Quem opera com criptomoedas. Não vou entrar no detalhe das demais pessoas. Quem opera com criptomoedas tem que fazer a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque a Receita Federal
ela não fixou um limite mínimo de operações para quem opera com criptomoedas. Então, existe vários conceitos, já é se 1.000, se 5.000, se 10.000, eu já ouvi de tudo aí. Então, a gente tem que prestar atenção no seguinte. A Receita Federal, ela coloca claramente lá no perguntão o quê? Tem que ser declarados em outros bens e direitos todo e qualquer saldo de criptomoedas. E depois que sim, as operações de venda de criptoativos, né? No caso, a Receita chama... No imposto de renda ela chamou de moedas virtuais e na IN ela chamou de criptoativos, mas ok. Ela diz que sim, são sujeitas a ganho de capital. Então, o que a gente tem que ter em mente isso? Em que uma vez que não há a fixação desse limite, quem está obrigado, todo mundo que fez qualquer tipo de operação com criptomoeda durante o ano, sim está obrigado a fazer a entrega da declaração. Tem gente que até me pergunta, vou avançar um pouco mais, tem gente que me pergunta o seguinte: ah, mas eu fiz operações com criptomoedas, eu mandei dinheiro em reais para a conta do fulano e o fulano foi... Não, se você mandou dinheiro, mandou BRL de banco para banco, você não operou criptomoedas. Começa por aí, não operou criptomoedas. Você não comprou nenhuma moeda, você simplesmente mandou esse dinheiro para um terceiro fazer isso para você. De que forma você vai declarar isso? Isso é um capítulo à parte, mas você não operou criptomoedas, né? E esse BRL que você fez para essa pessoa, ele não se enquadra como criptoativos, ok? Porque você não comprou esse criptoativo. Tem algumas outras questões que as pessoas também estão sempre me perguntando: Ana, como é que eu lanço o lucro das operações quando elas não ultrapassam os 35k mês? Esse lucro é lançado em rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai fazer essa apuração também. E lá em rendimentos isentos e não tributáveis, você vai informar como item 5, né, que é o bens de venda de bens de pequeno valor, né, no caso 20k ações e 35k outros bens. E aí sim, ali você vai informar quando esse lucro é isento. Quando ele não é isento, que seria nas vendas acima de 35k, você vai fazer isso lá por meio do GCAP, ok? Então, essas são perguntas básicas, né? Então, respondendo de novo aquilo que me perguntam todos os dias. Ah, mas eu só operei em exchange nacional e a exchange nacional eu só fiz até 30 mil, então eu não preciso. Não, precisa, não tem nada a ver. A exchange nacional entregou para você lá a IN, ela não entregou o teu imposto de renda. Teu imposto de renda, o responsável é você, e o imposto de renda foi prorrogada, a data é para 30 de junho de 2020, mas ainda assim é você quem tem que declarar. Quem é que calcula o lucro? Você calcula esse lucro. Não sei o que fazer. Bom, não sei o que fazer, procura um contador para fazer isso. Ana, tu faz? Sim, eu faço. Eu faço a apuração. Muita gente pergunta como é que faço, né? A apuração de criptomoedas. Então, assim, primeira coisa básica, o que eu faço? Eu faço um mapa de tributação com todas as movimentações de criptoativos, desde onde o contribuinte começou com as operações. Por que eu faço isso? Para a gente poder ir diluindo esse lucro ao longo do período. Eu operei só em 2019. Ok, nós vamos fazer um mapa de tributação só relativo ao ano de 2019. A partir disso, o que eu identifico? Eu identifico quais são os meses onde eu tenho que fazer a apuração de lucros, né, tributáveis, né? Nos meses onde não há apuração de lucros tributáveis, eu faço a apuração dos lucros isentos. Desse mapa eu também já faço a apuração de saldos, né? A gente precisa do saldo, lembrando, em criptoativo, né? A denominação desse criptoativo, se Bitcoin, BTC, se Ethereum, ETH e assim sucessivamente. Precisamos saber quanto tu desembolsou na compra desse criptoativo, porque esse vai ser o teu custo efetivo, né? Aí as pessoas entram em outras questões, mas eu fiz trade, como é que eu faço esse custo? Bom, aqui entram conceitos de controle de estoque. Como é que a gente faz controle de estoque? Como se fosse uma loja de peças ou qualquer outra coisa do gênero. Você tem bitcoins, você tem criptoativos, você tem que ter o controle de estoque dessas moedas. De que forma isso? Você comprou, várias delas você comprou por preços diferentes, você tradeou, então tudo isso você vai fazendo a sua movimentação de compra e venda. É ideal o custo média ponderado, o custo por média ponderado.
Sim e não, né? Tem casos onde a média ponderada está se mostrando a melhor solução, né? Não existe também determinação da Receita específico a forma de cálculo do custo, ela fala em custo de aquisição. Quando ela se refere a custo de aquisição, o que ela está dizendo? Que não é a valorização, que isso é uma regra básica lá do regulamento do imposto de renda. Então não existe valorização, você não vai poder botar valorização lá na declaração de bens e direitos, mas você tem que colocar o custo de aquisição. E se esse custo foi modificado ao longo do tempo que você comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, você vai fazer esse jogo de compra, e venda para chegar ao seu custo em reais referente à aquisição desse criptoativo. São conceitos básicos, né? Tem um outro conceito básico de custo aqui também, né? Que é o antigo PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Normalmente, quando o contribuinte faz hold, no hold eu até oriento que se faça pelo PEPS. Realmente, no hold a gente tem condições de fazer essa apuração individualizada do custo, né? O Bitcoin que entrou para o Bitcoin que saiu. Então se torna uma forma mais simplificada. Realmente os problemas de custo a gente vê no trade principalmente. Com relação à arbitragem, pessoal, eu já falei isso várias vezes, já escrevi, já desenhei. A arbitragem, ela não bitributa nada, mas você tem um lucro a cada vez que você transforma essa moeda em moeda fiduciária. Você tem esse lucro. Então, eu não saquei, não interessa. Cada vez que você fez essa venda, você realizou, não sacou porque não quis. Então, essa venda é tributada em que momento? Nesse momento lá dentro da exchange, quando você vendeu, você alienou, não é o saque para o banco. O saque para o banco não é fato gerador de nada. O fato gerador aqui é a operação em si, a alienação. Uma outra coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas, né? E isso não, eu vejo muita gente com esse grau de dificuldade. Mas de que forma eu aproveito as taxas se não houve o saque para o banco? Você vai aproveitar a taxa de venda. A taxa de saque, né, bancário, você só pode aproveitar no momento que você fez o saque bancário, no momento que ela ocorreu. A taxa do saque bancário, em que pese você já saiba quanto ela custa, naquele momento que você fez o trade, você não sabia. Naquele momento você tinha o quê? A taxa de venda. Então, a taxa de venda, sim, você vai utilizar. Então, assim, são várias questõezinhas ainda que a gente vê que todo mundo tá meio perdido, né? Vejo bastante gente perdida ainda com dação em pagamento também, isso é uma coisa que me perguntam bastante, merece um capítulo à parte, né? Mas, enfim, eu tô disponível, eu estou trabalhando home office, né? E eu ainda faço imposto de renda, ainda faço IN, atendo inclusive no Brasil todo, atendo no estrangeiro também, né? Hoje a gente tem a facilidade de conseguir fazer isso tudo pela internet, graças a Deus, né? E então vamos lá, Bitcoiners. Quem tiver dúvida, bota a dúvida lá no canal do YouTube. Quem quiser me contratar, clica aí e faz um contato direto comigo e a gente vai conversar sobre o seu assunto, ok? Um beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo. E não esquecendo que 30 de junho tá aí também. Não vamos nos basear que o 30 de abril, ok, a gente conseguiu esse prazo, né? Mas não deixem para o final de junho, porque eu tenho contribuintes que estão desde dezembro confeccionando sua declaração e ainda assim apresentam diversas divergências, né? A gente ainda tem que correr atrás de extrato, a gente ainda tem que correr atrás de uma série de coisas. E lembrando que o mapa de tributação é uma coisa complexa e demorada. Dificilmente quem me pergunta como faz o mapa de tributação consegue fazer ele efetivamente de cabo a rabo. Eu até já prometi, mas é uma coisa realmente bem complexa para explicar aqui em vídeo, né? Na medida do possível a gente vai explicando. Ok? Então, te aguardo lá no meu canal, assista todos os meus vídeos, curta, compartilha. Lá no blog tem muito material interessante, tem muita coisa que vai te ajudar no preenchimento da declaração. Eu super recomendo que leia todos os meus posts são muito úteis, eu tenho muito passo a passo. Recomendo também que baixe o meu e-book, é importante, esse e-book vai dar um norte para vocês de várias coisas, né? Várias coisas que às vezes as pessoas não se posicionam aí com relação à permuta e etc, que eu deixo muito claro e é super importante vocês saberem na hora de tributar. E contem comigo,
Então curta, compartilha, te inscreve aqui e deixa os comentários pra mim aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.